Olá, amigos orquidófilos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as orquídeas que predominam no inverno, que são os cymbidiums. Essas orquídeas, a maioria que é comercializada, elas são híbridas, ou seja, elas vêm do cruzamento de espécies nativas com outros tipos de espécies, até mesmo com zigopétalo, certo? E essas orquídeas elas são muito boas de cultivo para quem mora na região como nós aqui no Rio Grande do Sul. Então, regiões que têm períodos de clima de inverno mais rigoroso, mais frio, elas acabam se adaptando bem. Por quê? Porque elas são originárias, por exemplo, do Himalaia, onde tem períodos de frio intenso. Os cymbidiums na natureza, espécies nativas, sem ser os híbridos, eles podem ser terrestres, podem ser epífitas e podem ser rupícolas, ou seja, podem estar na matéria orgânica em decomposição como a terra, elas podem viver sobre rochas, algumas espécies, e algumas serem epífitas, ou seja, coladinha lá nos troncos das árvores. Dificilmente são comercializadas esses tipos de espécies nativas. Elas são muito raras. O que a gente tem são os híbridos. Além das cores diferenciadas, nós temos na haste floral três formas diferentes. As que florescem para cima, normal, as semipendentes e as que são pendentes completas, né? Então, a semipendente, ela acaba tendo uma haste, um pendão sem flor um pouco maior, a flor é menor do que a normal e ela acaba fazendo um semicacho. E a pendente, o cacho de flor já começa a sair bem da extremidade do bulbo e as flores já estão bem perto do pedúnculo. Tem só um pedacinho de pedúnculo e já fazem as flores. Semipendente. Este pedúnculo é um pouco maior. E depois começa a fazer o cacho de flor. E o normal, mais comum de se apresentar, é a haste vertical, com flores maiores distribuídas pela planta. É muito importante quando a haste da flor estiver subindo, se desenvolvendo, que vocês coloquem estacas. Pode ser de madeira ou pode ser de metal, mas é importante porque quando o botão começa a abrir, o peso da flor às vezes excede o tanto que suporta essa haste e ela acaba quebrando. Aí a pessoa espera um ano inteiro para ver flor e acaba com a haste quebrada, é meio frustrante, né? Bom, agora que eu já apresentei a espécie para vocês, vamos falar um pouquinho do cultivo dessa orquídea. Como falei antes, ela se adapta bem a essa região de clima onde tem uma diferença de temperatura maior. Então, o ideal seria o quê? Para uma boa floração de cymbidium, que ao menos por um período do ano, 2 ou 3 meses, a temperatura da noite seja inferior a 12 graus. Então, às vezes o pessoal, né, quer cultivar cymbidium em regiões de clima muito quente, ele acaba vegetando. A parte do vegetal, essa parte das folhas, continua sempre existindo, mas às vezes não consegue fazer a floração. Então, o que o pessoal faz? Coloca a planta em câmeras frias por um período de tempo, né, com iluminação, claro, mas para controlar essa temperatura. Então elas ficam lá esse período dentro da câmera fria e depois são retiradas e colocadas na estufa. Aí esse choque térmico, essa diferença de temperatura, faz com que ela inicie o seu desenvolvimento de floração. Na nossa região, aqui no sul, onde é mais frio, como é que essa quebra de dormência vai acontecer? Ela vai passar o período de frio e quando começar janeiro, fevereiro, que é o período de mais calor aqui na nossa região,
ali é que ela vai já começar a quebrar a dormência para a floração do inverno. Por isso, a adubação orgânica, tem que ter muito cuidado com a adubação orgânica, né, na planta nesse período, ali já em janeiro, algumas no final de dezembro, janeiro. Elas já começam no brotinho a colocar as gemas de floração. Se você vai lá e coloca o adubo orgânico próximo do bulbo, você pode queimar essa gema de flor e a planta não vai florescer quando chegar a estação certa. Maio, junho, por aí. Então, mais uma vez, o que a gente recomenda, o uso dos adubos químicos que não agridem, que não tem esse problema de queimar raiz de planta, de queimar broto, nem queimar haste floral. O Osmocote, ele pode ser utilizado por todo o período da planta, se ela estiver em floração ou não, porque é um adubo de liberação lenta, então ele vai estar sempre liberando pouca quantidade de nutriente por vez para a planta se manter. Você pode usar o manutenção nela também. Quando que você vai usar o manutenção? Por exemplo, essa orquídea aqui, esse cimbídio, ele já acabou a floração, ó, a haste aqui secou já passou, certo? Aí o que eu vou fazer? Como ele está bem grande no vaso, eu posso transplantar para um outro vaso ou cortar ele e fazer mudas. E aí eu posso começar a utilizar já o adubo de manutenção nele. A cada 15 dias eu vou diluir em água o adubo e vou borrifar nas folhas. O de crescimento eu posso utilizar no cimbídio, que é mudinha, como esse aqui, é uma muda jovem. Ele vai demorar uns 2 anos para fazer flor ainda, então eu posso utilizando por esse período o adubo de crescimento. E o de floração, que eu já posso começar a utilizar no cimbídio lá por janeiro ou fevereiro. Eu já posso começar a utilizar nessa época, porque é ali que ela vai começar a se desenvolver para fazer a floração. A respeito do substrato para colocar no cimbídio. Muitas pessoas que comercializam o mais barato, mais viável para comercialização, até por relação ao peso da planta, é que se coloque casca de pinos, restos, né, de compostos orgânicos, casquinhas. Por exemplo, essa planta aqui, vou mostrar para vocês. Já está completamente cheio de raiz. Mas se vocês olharem aqui o substrato, ele é bastante casca de pinos, ó. Bem pequenininhas, trituradas. Isso aqui então facilita o transporte, o manuseio da planta para comercialização em geral. E também, se você não vai trabalhar com comercialização ou coisa assim, vai cultivar em casa, nós gostamos de trabalhar com a terra preta, tá? Uma terra soltinha. Uma terra bem soltinha, não pode compactar as raízes, tem que ter a ventilação. Viu? Então, adubação, substrato, que pode ser casca, compostos orgânicos ou a terra mesmo, se a pessoa não precisa manusear porque faz peso, né? E o local adequado para você cultivar o seu cimbídio é fora da casa, é fora do orquidário, da estufa. Ele precisa dessa transição de temperatura, do dia mais quente à noite mais fria, principalmente para ele não fungar e não ser atacado por pragas. Geralmente as cochonilhas ficam muito nas folhas na parte de baixo do cimbídio. E aí é interessante o quê? Que tenha bastante ventilação, você elimina elas, a cochonilha, mas ele precisa estar num lugar bem ventilado e pode pegar um período de sol no início da manhã ou no fim da tarde. Não é legal expor ao sol do meio-dia porque pode queimar
um pouco da folha, mas não que a planta vai morrer por causa disso. Na natureza, ela está desde o nível do mar, existe Cymbidium, até mais de 2.000 metros de altitude. Então, ele se adapta a uma variação de clima bem diferenciada, certo? No próximo vídeo, nós estaremos mostrando como fazer a muda do Cymbidium, como replantar essas plantas. Espero que tenham gostado, podem deixar os seus comentários no vídeo, não esqueçam de curtir e de se inscrever no nosso canal. Tenham um bom dia e até mais!